Eu sou feliz porque a Bíblia diz: eu vou para o céu, no meu lindo país. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: eu vou para o céu, no meu lindo país. Aleluia, 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 Jesus, glória a Deus, vai tocando, Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir então a Elisa louvar o nome do Senhor Jesus. Depois a nossa irmã Adri com o nosso irmão Anderson. Então, pode? Amém, né? Depois nós já vamos ouvir eles louvar a Deus. Logo em seguida, a mulher mais linda, minha esposa, né, vai estar louvando o nome do Senhor Jesus. Palmas para Jesus, igreja. Cumprimenta a igreja com a paz de Jesus, amém, igreja? Mais palmas para Jesus. My
na sua vida. Amém, Jesus? Tu crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Vamos ouvir então nosso irmão Anderson, nossa irmã Adriana louvando o nome do Senhor. Depois, logo a minha esposa vai louvar a Deus. Já daí, né? Mocidade já se prepara também, né? Para louvar o nome do Senhor Jesus. Palmas para Jesus, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Cumprimentemos a amada igreja com as palmas bem fortes para Jesus, amém? Oh, Deus maravilhoso. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele eu fui tocar, curou minhas feridas, sarou meu passado. E tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu retorno. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora, fica comigo. Se quiseres faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração. Pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele eu fui tocar, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora, fica comigo. Se quiseres faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração. Pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vá embora, fica comigo. Se quiseres faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração.
bem querer, é teu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiser eu faço uma tenda só para ti, ou se não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Mas não vai embora. Agradecemos a oportunidade e as palmas bem fortes para Jesus. Aleluia, Jesus. Quem faz tudo para servir a Deus? Quem faz? Você tem que responder para você, né? Vamos ouvir o evangelista Damares também com a oportunidade. Depois já a mocidade da região, né? Todos os jovens da região, viu? Você faz parte dos jovens da visão missionária aqui da região, tá bom? Tem um louvor lá abençoado em toda a região. Jovens aí vão estar louvando a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou louvar o Senhor com hino. Já faz bastante tempo que eu não louvo o Senhor Jesus com estilo, mas hoje eu ainda ensaiei ele, né, irmãos? Não sabia que eu ia ganhar essa oportunidade, mas vamos louvar o Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Jesus Cristo condenado, um decreto assinado, prescrito pra morrer. Uma ordem do palácio, autorizado por Pilatos, de que forma iria ser. Mandam fabricar os cravos, puro aço agulhado, pras mãos do mestre ferir. Uma coroa de espinhos, pra rasgar vasos sanguíneos, ordenou fazer ali. Uma ordem ao carpinteiro, malteou-se o madeiro, para um criminoso usar. Ele vai ser humilhado por soldados açoitados e ferindo até sangrar. Pilatos também ordenou o madeiro que cortou, faça em forma de cruz. Por ele será levado, hoje vai ser torturado, o Filho de Deus, Jesus. Na cruz o mestre foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Logo mandou chamar Pedro e disse essas palavras com amor: cuida, Pedro, das minhas ovelhas, avisa o povo que vou lhe falar. Eu vim foi pra salvar a humanidade, não quero nenhum desses condenar. Vai até quem fundiu os cravos, diz a eles que eu perdoo, e quem desceu a coroa de espinhos eu perdoo. Pra quem construiu a cruz e o meu corpo pendurou, quero salvar sua alma e o meu perdão pra ele eu dou. Aleluia, Jesus. Se Jesus perdoou, irmãos, quem fez tudo isso com ele, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Aleluia, Jesus. Foi por esse ato que você está aqui nessa noite. Na cruz o mestre foi crucificado.
noite. Bate palmas para Jesus. Glória a Deus. Meu Deus do céu, quanta gente, coração magoado. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir a mocidade louvar a Deus. Aí já também as irmãs do círculo da oração, né, se preparam. Tá bom, irmãs? Já se preparem, já fica preparada para louvar o nome do Senhor Jesus. Cadê os jovens? Né, uns estão chegando, uns, né, estão a caminho ainda, né? Misericórdia, né, irmão? Não é fácil, não. Mas Jesus. O grupo de geração católica cumprimenta a amada igreja como? A paz do Senhor Jesus. Amém. Grande Deus, aleluia. Trabalhando, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Glória a Deus. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Glória a Deus. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus.
Vamos então ouvir, né, o círculo da oração, louvando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Eu estou sentindo falta de muita gente, né, irmão? Né, jovens da região. Só cantou da região fora, né? O resto foi tudo que dá sede, né? Glória a Deus, né? Hã? Não entendi. Glória a Deus, né? Vamos ouvir então. Só o de Wesley, né? Só o de Wesley da do Santa Clara. Não tem jovem lá, pastores na congregação, né? Tem que correr atrás da mocidade, né? Então aí, sabe, no campo de futebol, jogando bola, e fogo vai cair, né, irmão? Glória a Deus. Vamos então ouvir círculo de oração, palmas para Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A União Feminina da região de Lages cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aplauda a Senhor. Cantando ao meu Deus.
Quem está na fé diz glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer uma oração, né, para nós recebermos o pastor que vai pregar nessa noite. E eu quero fazer essa oração para que o Espírito Santo venha usar ele poderosamente. Amém, Jesus? Amém. Amém? Quem quer ouvir uma palavra de Deus aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu vou ser sincero, quero que Deus use mesmo. Glória a Deus. Use mesmo, né? Para você não dizer ao pastor, pega no nosso pé. Eu quero que Deus use ele de uma forma tremenda aqui hoje. Amém, Jesus? Amém. Você vai receber a palavra, sim ou não? Glória a Deus. Quem veio para receber a palavra de Deus, diga glória a Glória a Deus. Deus. Só um instante de oração, mas eu quero que você pegue na mão dessa pessoa aí do teu lado, tá? Pega na mão, você que pode, né? Você que pode, pegue na mão dessa pessoa. Se não puder, encosta aí. Só encosta aí no ombro. E se puder chegar aí, fecha aí um pouquinho, né? Chega mais para cá, criançada. Isso, né? Já chega aí, isso. Você vai fazer uma... Irmão, isso é transmissão de espírito. Aleluia. Você chegou agora na igreja, né? Tá com a cabeça cheia de problema, né? Vem a luta a semana inteira, o mês todo. Aí chega num culto de Santa Ceia, muitas vezes, aí Jesus misericórdia, que luta, e você corre para lá, corre para cá, não consegue resolver os teus problemas. Deixa os problemas para lá. Aleluia. Não resolveu até agora, deixa que Deus resolve. Glória a Deus. Amém? Deixa uma sessão de descarrego na tua mente aí agora, né? Vai o Espírito Santo limpar a tua mente aí, né? Para que o Espírito do Senhor venha operar aqui nessa noite e nós receber a palavra de Deus. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, unidos em tua presença, Senhor. Meu Deus e meu Pai, vem falar com tua igreja aqui nessa noite. Vem usar Espírito Santo, vem usar Espírito Santo, teu servo. Vem usar, Senhor, meu Deus e meu Pai, de uma forma extraordinária aqui nessa noite, Senhor, para falar, meu Deus e meu Pai, em nossos corações. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, vai tocando aí agora, Jesus, vai tocando aí agora, Senhor, em cada coração, para quebrar as barreiras, todo o empecilho do inferno. Vai queimando agora, Jesus, queima. Vai usar, Senhor, meu Deus e meu Pai, o teu filho nesta noite, através da tua palavra, para impactar essa igreja. Que o teu filho, tua filha, seja renovado, seja renovada. Que de coração se prepare, Senhor, ou seja, esteja preparado para receber tua palavra. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, e vai queimando todo o mal, todo o atrapalho desta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Confirma, Senhor, a grande vitória, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus? Vamos receber então o pregador dessa noite, nosso irmão pastor Nicael, que vai trazer a mensagem de Deus para o nosso coração. E a igreja aplaude bem forte a presença de Jesus, bem forte. Seja Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, igreja. Glória a Deus, é motivo sempre de alegria, principalmente num culto como este, né? É onde os crentes que vão morar no céu estão reunidos para glorificar e engrandecer o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sem demora, vamos à palavra do Senhor para essa noite, que encontra-se no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, não é mesmo? Mateus 16 e o versículo de número 15. Mateus 16 e o versículo de número 15. Glória a Jesus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Louvado seja Deus. Vai procurando e dando glória a Deus. Aleluia. Você está na casa do Pai. Enquanto você dá glória a Deus, a tua fé está sendo fortificada. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus
16, 15. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Quem não trouxe a sua Bíblia, né? Um culto como esse é difícil, né? Tem que vir armado, crente. Tem que vir armado. Mateus 16, 15. E disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos ler de novo. Versículo 16, versículo 15. E disse-lhe ele, né? Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Fecha a tua Bíblia e coloca a mão no seu coração. Vamos fazer mais um minutinho de oração. Pai querido, Deus fiel, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, já foi lida aqui, Senhor. Eu venho pedindo ao Espírito Santo de Deus que o Senhor venha falando aos nossos corações nesta noite, Pai, revelando a tua palavra, ó Senhor, sobre as nossas vidas. Sim, Espírito Santo de Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz, e ouvindo, ó Pai querido, a tua palavra, nós vamos nos enchendo de fé, Senhor, até porque a fé vem por ouvir, e ouvir a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, certo, Pai, da tua resposta. Quem orou com fé, diz amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Pode tomar o teu assento e aplaudir bem forte, que é para Jesus. Glórias a Deus. Quem crê que Deus é fiel, dá uma glória a Deus. Deus é fiel. Eu não me canso de dizer isso, porque de fato Ele é. Muitas das vezes nós é que não somos fiéis a Ele, a tamanha bondade, a tamanha misericórdia, né, que o nosso Senhor tem para conosco. Irmãos, primeiro questionamento em nossas vidas, do qual eu quero que você deixe gravado aí no teu coração. Quem aqui é cristão? Levanta a mão. Quem aqui é cristão? Você é cristão? Você é cristão, irmãos? Se nós lemos lá no livro de Atos, capítulo de número 11, pode abrir ali por bondade no telão? Atos, capítulo de número 11, estou aprendendo com o pastor, né? O pastor que traz a mensagem expositiva, né? Vai trazendo os versículos e explicando diretamente da palavra de Deus. Atos 11, 26. Louvado seja Deus. É você que se diz cristão, irmão? Ser cristão é muito mais, vai muito além do que estar na igreja, do que vir na igreja, do que se preparar, colocar a tua melhor roupa, né? Fazer a tua barba, pentear o cabelo, né? Passar um desodorante, glória a Deus, né? Aqueles que precisam também um desodorante no pé, glória a Deus, e vir para a casa do Senhor, é muito além disso. Sucedeu que todo ano reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora Efésios 5, primeiro, e eu começo a falar da palavra do Senhor em nossas vidas. Ser cristão, irmãos, é muito mais, vai muito além. Sede, pois, imitadores. Imitadores de quem? De Deus. Imitadores de Deus como filhos amados. Glória a Jesus. Nós vamos falar nessa noite sobre dois pontos de vista. Nós vimos ali o que Jesus disse. Jesus disse: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Nós, como cristãos, como verdadeiros cristãos, nós seguimos o Mestre. Quem é o nosso Mestre? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, que passou por essa terra com as mesmas necessidades fisiológicas das quais nós temos, bem como elas, a fome, o cansaço, a dor. O Senhor sentiu aquilo que nós também sentimos. Sabendo disso, Ele passou, Ele orou, Ele jejuou, Ele foi provado, Ele foi tentado por Satanás. Assim como nós que nos dizemos cristãos, também somos provados, tentados, sentimos a vontade de um dia chuvoso, quando tem culto, ficar em casa dormindo,
não é mesmo? Sentimos o cansaço físico da semana, que carrega, que sobrecarrega o nosso corpo, mas mesmo assim nós vamos à casa do Senhor, porque sabemos que a brasa, quando está longe do fogo, ela se apaga. E você que é brasa, meu irmão, não pare de vir à igreja, não falte culto, pelo amor de Deus. Há uma dificuldade tão grande. Eu estava conversando com os pastores ontem à noite, e a congregação com pouca gente, logo congregações com pouca gente, e eu me perguntei, o que será que é a chuva? É a chuva que impede o cristão de ir à casa do Pai. É a chuva. Hoje tem carro, tem Uber, tem Transul, não tem mais aquela de bicicleta ou a pé, tem muitos meios de transporte. Tem congregações em muitos bairros para você ir, e chove, não aparece na casa de Deus, e dá um friozinho, já não vai mais para a casa do Pai. Misericórdia, Jesus. Eu via certa vez um grande pregador falando, e se Jesus voltasse, naquele momento, que culto que você prestou a Ele? Que culto você prestou a Deus? Sendo que na oportunidade de estar reunido com os irmãos adorando a Deus, você deixou de lado, deixou que o cansaço físico, sabe o que é isso, irmão? É falta de jejum, é falta de jejum. O jovem me perguntou por que devemos jejuar. Quando nós jejuamos, irmãos, nós mostramos para o nosso corpo, nós estamos falando de necessidades físicas, nós provamos para o nosso corpo que nós não dependemos de nada dessa terra para ficarmos de pé. E isso traz o autodomínio, o domínio próprio. Foi assim que eu consegui parar de fumar, porque eu fazia jejum. E se eu conseguia controlar a nossa maior necessidade, que é a comida, que é o alimento, eu consigo controlar todas as necessidades do meu corpo. O problema é que a igreja não jejua mais. O problema é que você deixou de praticar o jejum. O problema é que você está se deixando levar pelas coisas deste mundo e tem deixado isso te afastar da presença de Deus. Mas eu tenho por certo que nessa noite ainda tem homens e mulheres que jejuam aqui, e aqueles que não jejuam vão passar a jejuar, vão passar a buscar, vão passar a estar mais na presença de Deus. Não vai ligar para o frio, não vai ligar para a dor no corpo, não vai ligar para a adversidade, mas vai estar adorando e glorificando o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Glória a Deus. E os anjos cantam. Foi louvado aqui. Foi louvado aqui. E a promessa não é só para os anjos, é para nós também. É para nós também. Mas eu quero que você atente aqui a algo e se pergunte, como Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta dura, é difícil, assim superficialmente falando, é muito bonito, mas faça um teste você, lá no teu trabalho, lá na escola que você estuda, aonde você estiver, as pessoas que te cercam, faça essa pergunta para elas: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É difícil, uma pergunta difícil a se fazer. Uma vez eu estava conversando com um funcionário meu e ele estava debatendo acerca dos motivos que afastaram ele da presença de Deus. Enquanto ele olhava para homens, sabendo que homens são falhos, que nós, estamos em uma busca pela santidade, nós não somos santos. E ele olhando, atentamente para o homem, ele viu que o homem tinha falhas também. E ele deixou de ir para a igreja por conta disso. Por conta de que o homem que era para ser um exemplo estava em adultério, e ele sabia daquilo. Ele deixou de buscar a Deus por conta daquilo. E eu tive a coragem, mas com medo da resposta. Eu digo: tá, e se fosse pelo exemplo da minha vida, você voltaria para Deus? Eu fiquei com muito medo, eu confesso para os irmãos, não somos perfeitos. Ele disse: não,
Você é diferente. Você é diferente. Eu não estou falando isso aqui para me vangloriar, não. Eu estou falando para que você deseje ser assim. Muitas das vezes, num culto como esse, o pastor tem que se matar ali mandando cartaz para os irmãos. O culto de ceia, se não vem no culto de ceia, irmão, misericórdia, aonde que está? Aonde que está, irmão? O culto de ceia não precisava nem fazer banner, não precisava nem anunciar. Era o culto que o crente tem que ter na agenda programado. Segundo sábado do mês eu não viajo, eu não saio de casa, eu não faço nada. Eu vou me preparar, porque eu vou adorar a Deus e vou participar do corpo e do sangue de Cristo. É o melhor culto, irmãos. É o culto do qual nós participamos daquilo que o nosso mestre fez. Quem vocês dizem que eu sou? Esse é o questionamento. Lá no teu trabalho você está sendo exemplo. Quando está naquela rodinha de amigos, que está aquelas conversas escarnecedoras. É nesse momento que você se diz cristão. É neste momento que quando você chega, a conversa, a brincadeira tem que mudar. Não estou dizendo que a gente não deve brincar, não, mas devemos participar de brincadeiras sadias, na roda de amigo, quando eu chego, tá meus funcionários na brincadeira lá, eles sabem que eu sou descontraído também, eu brinco. O Raimundo está aqui, nosso irmão Lucas já trabalhou comigo e sabe, a gente brinca também, mas a brincadeira é diferente, é uma brincadeira saudável, porque nós não devemos nos corromper, irmãos. E a dificuldade de pregar o evangelho é porque os crentes não estão sendo crentes. Os que se dizem cristãos não estão sendo cristãos. Fica difícil convidar alguém para ir para a casa de Deus dessa forma. Você tem que ser crente aqui e lá fora. Usar um terno e uma gravata é muito fácil, Colocar um vestido, coloca um vestido, é crente. Coloca o terno e a gravata, é crente. Está no altar com o microfone, é santo. É lá fora que nós provamos ser cristãos. Há uma dificuldade de convidar a gente para vir para a igreja por conta do exemplo que os cristãos estão dando por aí afora. É difícil. Mas eu para ser que nem aquele não vou, para ser que nem aquele não vou, para ser que nem... Lógico que nós devemos estar na presença de Deus por causa de Jesus, mas os ímpios não sabem disso. Nós devemos ser exemplos, irmãos. Nós devemos ser exemplo dentro e fora da igreja. Aonde você está, bons exemplos. Quer ser um bom exemplo? Pague as contas em dia. Misericórdia, eu vou falar isso aqui. Muitos sabem do que eu estou falando. A gente tinha uma loja de roupa, de terno, muitos sabem aqui, e nós vendíamos, acerca de que vendemos a maior parte, se terno, e vestido, é para crente, irmão, eu preferia vender para ímpio, porque os crentes não gostam de pagar conta. Como que você vai comprar no altar de alguém? Como que você vai pegar no microfone devendo? Ninguém está livre, irmão, de ficar devendo. Esses tempos eu tive um grande prejuízo e fiquei devendo e estou devendo ainda. Mas eu dou satisfação e digo, eu vou te pagar de 50 em 50, mas vou te pagar. Eu te pago de 100 em 100, de 20 em 20, mas eu não vou ficar te devendo nenhum centavo. Quer ser cristão, pague as contas. Seja crente dentro e fora da igreja. Seja exemplo no teu trabalho. Mas o que eu faço não vai mudar nada, porque a empresa é isso, o patrão é aquilo, o chefe é não sei o que. Seja exemplo onde você está. Seja exemplo onde você pisar. A palavra de Deus fala que nós não devemos ter comunhão com as trevas, não é? Nós não devemos ter comunhão com as trevas. Que comunhão há? As trevas com a luz. Portanto, Jesus disse que nós devemos ser luz em meio às trevas.
Nós não podemos andar com as trevas, nós temos que ser luz em meio às trevas. E sabe o que a luz faz no meio da escuridão? Ela acende, ela mostra, ela é diferente, ela causa impacto, ela causa transformação de vidas. Quando a luz verdadeira brilha no meio das trevas, as pessoas que estão em trevas são contaminadas pela luz, são contaminadas pela luz. Será que você está sendo luz? Será que aonde você anda você está sendo luz? Aleluia! Louvado seja Deus. São perguntas, irmãos, que nós devemos manter isso aceso em nossos corações, sempre, sempre acesa a chama em nossos corações dessas perguntas. O que eu estou fazendo são atitudes de um verdadeiro cristão? A forma que eu estou agindo, nós estávamos conversando com um irmão, e um abençoado que em comum está devendo para nós, fizemos um serviço, e não recebemos, nós conversando, o irmão disse: mas se eu não fosse crente, irmão, eu digo: misericórdia, é verdade, é verdade, a gente trabalha, se esforça, no meu trabalho eu gasto materiais para fazer mão de obra, a gente paga, gasta gasolina, corre para lá, corre para cá, aí chega na hora de receber, é uma enrolação, não paga. Se fosse antigamente, agiríamos de outra forma, mas hoje a gente dobra o joelho e entrega na mão de Deus. Quer pagar, pague. Se não pagar, você vai se acertar com Cristo, você vai se acertar com aquele que tem olhos como chama de fogo. Há uma dificuldade tremenda em ser cristão, até porque na primeira oportunidade você faz 1001 coisas boas que beneficiam a sociedade, mas é uma falha tua. Você não é crente, você não é pastor, você não é isso. Nós devemos estar vigilantes, irmãos, sermos vigilantes aonde andarmos, porque carregamos o Evangelho de Cristo. Nós carregamos o Evangelho de Cristo, nós somos o Evangelho de Cristo. Com as nossas atitudes nós evangelizamos. Com as nossas atitudes, não precisa pregar uma palavra, mas quando as pessoas vêm, elas se inspiram em você, elas se inspiram em você. Misericórdia. Muitos ficam só observando, apontando os erros, e não vê o próprio erro, o próprio defeito. Nós estamos aqui, e se eu perguntar para cada um vai ter uma falha, um defeito, algo que ainda sabe que precisa ser melhorado. E é assim. Nós estamos aqui não para sermos perfeitos, não para sermos santos, mas para caminhar juntos, de mãos dadas. Como o pastor fez uma oração aqui, um de mão dada com o outro. Se você cair, eu te levanto. Se você tropeçar, você não cai, porque nós estamos juntos em uma caminhada apenas, que é rumo ao céu. É o céu. A igreja tem que estar unida em um só propósito, que é morar no céu. Caiu, a primeira coisa que faz é apontar o erro, as falhas. Misericórdia, misericórdia, ajude. Muitas das vezes a pessoa com uma atitude ingênua, acontece de errar, de falhar. Você não pode apontar o dedo, afinal de contas você não é perfeito, você também não é juiz. O verdadeiro juiz virá, ele virá para julgar as nações. Apenas ensine, apenas mostre o caminho. Essa é a função dos pastores, é mostrar o caminho. O pastor, ele cuida das suas ovelhas e mostra o caminho. Nós devemos mostrar o caminho, sermos exemplos e fazer discípulos. Foi o que Jesus nos ensinou. Fazer discípulos pelas tuas atitudes. Pelas tuas atitudes
Você acha que você consegue fazer discípulos? Eu vou reformular a pergunta. Os discípulos, pelas tuas atitudes, os frutos que virão de você, são frutos bons ou os frutos maus? Nós devemos trazer frutos bons. Líder dos jovens está aqui. Jovens, as crianças estão sendo formados para o futuro da igreja. O futuro da igreja. Eu fico feliz porque ainda tem crente, ainda tem irmão que ora e que jejua. Convida para orar. Tem. Graças a Deus tem bastante jovem. Os jovens estão dando banho aí nos velhos. Os crentes mais velhos tinham que dar exemplo. Estão intocados. E os jovens aqui na oração. Alguns a gente sabe que é o desgaste da obra de Deus. Mas nós devemos estar, convoca para orar, irmãos. Temos a terça-feira, é o culto de oração. A gente ora aqui das 7 às 8h40 às vezes. Vem pouquíssimas pessoas. Foi levantada uma campanha acerca dos dons, para ver se chamava os obreiros para a casa do Senhor. Nem isso não querem mais, não querem nem dom mais. Mas quando olha alguém pregando a palavra, eu quero ser que nem aquele pregador, eu quero ser que nem o pastor, eu quero ser pastor um dia, mas não ora, não jejua, não busca a palavra de Deus. Vai pregar o que, meu irmão? Quando pegar o microfone, que unção que vai derramar? Ore, igreja do Senhor. Está chegando aí os últimos dias. Já estamos nos últimos dias. Já estamos. Está tudo se encaminhando. O cenário está preparado, não está sendo preparado. E se Jesus voltasse hoje, para onde iria a sua alma? Para onde iria? O pastor estava falando aqui acerca dos dizimistas. A gente prega sobre o dízimo, ensina sobre o dízimo, e os primeiros que ignoram o dízimo são os obreiros. Poucos são fiéis no dízimo. Dízimo não vai trazer a tua salvação, mas aí fica murmurando, porque o carro vive estragando. Aí fica murmurando que vive debaixo de medicação, enfermidade, luta, guerra, um gás que não dura. O nosso irmão Carlos Maciel falou uma vez que o gás dele durou 1 ano. 1 ano. Mas é fiel à casa do Senhor. É fiel. E por causa de vós repreenderei o devorador. Seja dizimista fiel, irmãos. Você quer ser obreiro aprovado? Seja dizimista. Eu vou falar isso aqui, está sendo gravado ali, mas eu vou dizer. Teve uma reunião aqui, os pastores estão aqui, e foi cobrado acerca do dízimo. Foi cobrado acerca do dízimo. Nós falamos do dízimo, irmão. Nós não falamos porque queremos arrecadar fundos, bens. Não é sobre isso, não. O dízimo é fidelidade. E quando se tem fidelidade, Deus derrama a bênção sobre a tua vida. Repreende o devorador. Abre as portas. Não só porta, mas como com portas do céu de bênção sobre a tua vida. Nós queremos ver você abençoado. Nós queremos ver você contando testemunho diante do altar. Eu recebi uma bênção. O Senhor fechou uma porta aqui que ia me causar um grande prejuízo financeiro. O Senhor repreender devorador. Não se fala acerca das coisas de Deus para bonito aqui no altar. Se fala para que nós vivamos isso, para que a chama esteja acesa aí no teu coração. Eu sempre falo do céu, e eu gosto disso. Eu almejo o céu. Mas a igreja parece que só quer o que é terreno. Os crentes, os cristãos, só quero que é da terra. Só vem para a igreja quando é culto de bênção. Só vem para a igreja quando é o pastor,
pregando que você vai ter vitória, quando é a campanha dos 7 passos para a vitória, que é só bênção, mas não quer o dono da bênção, não quer mudar de vida, quer continuar pecando, quer continuar na fornicação, no adultério. Irmão, misericórdia. Nós devemos pensar sempre nisso. Eu falo aqui para os líderes que estão aqui no altar, liderança, nós líderes, nós devemos gravar este versículo: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra de Deus não está falando aqui do mundo, de carro, de casa, de isso, de ter bolso cheio de dinheiro, não. Tem traduções que vai dizer: de que vale o homem granjear o mundo inteiro? Está falando de almas. De que vale você ganhar inúmeras almas e a tua ir para o inferno? Nós devemos pensar sempre na nossa salvação. Primeiro lugar, nossa salvação. Se precisar recuar um passo para trás, recue, mas não perca a salvação da tua alma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, mas o que vão pensar, né, se eu renunciar? Irmão, deixe que pense o que quiserem. Você está fazendo aquilo que é certo. Se está no erro, renuncie o erro. Se está no pecado, renuncie o pecado. Mas não deixe as coisas deste mundo contaminar a sua alma. Pense na salvação da sua alma. Glória a Deus. 2 pontos de vista que eu falei no início. Jesus disse: quem vocês dizem que eu sou? Foi o que Jesus disse. E ele estava falando para os seus discípulos que estavam ali, os homens que o cercavam, né? A pregação foi ficando pesada, e ele fez esse questionamento: quem vocês dizem que eu sou? Eu estava lendo um livro, o livro de um grande psicólogo, e ele explica sobre o poder da persuasão. Para quem trabalha com vendas, né? Isso é muito importante, a gente conhecer o poder da persuasão, a gente conseguir, através da psicologia, convencer pessoas. Eu estava olhando isso e me chamou a atenção que muitos crentes têm um poder de persuasão, irmãos, que nem imagina, né? Quer tentar convencer o pastor, quer tentar convencer, o líder, quer tentar convencer o teu líder lá dos jovens. Você pode até conseguir. E agora entra o segundo ponto de vista. E Deus, o que Ele vai falar de ti? Abre lá, irmão, por gentileza, no livro de Jó. Glória a Jesus. Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo de número 8. Jó 1 e 8. Glória a Deus. Jó 1 e 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu ao meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Pode continuar no 8 ali, irmão. Louvado seja Deus. E disse o Senhor a Satanás. Irmãos, estava tendo reunião lá no céu para falar de Jó, e não era para falar mal, não. Tu viste Deus falando com Satanás? Você viu o meu servo Jó? Você viu que ele era reto, temente, irmãos? Temente. Temor é a palavra que está se apagando no meio, cristão. Antigamente, se o crente sabia que tinha pecado, ele já nem pisava nem na primeira escada do altar, Ele sabia que estava no erro, ele não pisava nem na escada do altar.
Não deixava nem os obreiros orar em posição de mão, porque temia. Hoje sobe no adultério, sobe usando drogas, sobe bebendo, não tem mais temor a Deus. Nós devemos permanecer com temor a Deus. Nós sabemos que é profecia, é o fim dos tempos. A palavra diz que isso acabaria, esfriaria-se. Homens avarentos. Mas o temor, igreja. Eu estava no monte em oração, com os jovens, e nós em oração, e o Espírito Santo falou ao meu coração: o temor deve ser restaurado no meio da igreja. No meio da igreja é o temor a Deus, é saber que Ele é amor. Sim, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Você não teme, não? Você não teme mais a Deus? Fica fácil, até porque o temor a Deus ocorre quando estamos na oração, no jejum, ligados à oliveira. Você está ligado à oliveira aí? Glória a Jesus. Que o temor a cada vez mais venha a ser mais forte no teu coração. A cada vez mais venha a ser mais forte no teu coração. Quando falar de pregar a palavra de Deus, você venha a tremer, você venha a passar mal, você vai ser usado nas mãos do Senhor, através do temor que há em você, e a palavra de Deus que sair da tua boca, vai ser como a espada de dois gumes, que aqueles que ouvirem, vão sentir vontade, vão sentir anseio, de servir o Deus que você serve. Se o temor estiver no teu coração, o temor é o princípio da sabedoria. Quer ser usado? Peça temor. Peça temor, não peça para ser usado, peça temor a Deus, as coisas de Deus. Aí você vai ser usado por Deus com poder e autoridade nessa terra. E esta chama, ela vai se propagar ao teu redor, aonde você estiver. Você vai ganhar almas para Jesus. Aí sim, o evangelho vai ser pregado. Aí sim, nós veremos as igrejas cheias não de pessoas vazias, mas de homens cheios da presença de Deus, mas de homens cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Dos homens é fácil esconder, mas João, ele teve uma visão, e nesta visão ele vai descrever, porque ele viu sentado no trono, e ele olhou. Quando ele olhou, ele diz que eu vi aquele que tem olhos como chama de fogo. Do homem existe psicólogos renomados que conseguem esconder, mas de Deus não, irmão. De Deus nada fica em oculto, de Deus nada fica escondido. Volta ao temor, irmão, volta ao temor. Aquilo que você faz lá no oculto tem agradado a Deus? Aquilo que você faz escondido tem agradado a Deus? Ou aquilo que você deixa de fazer também, irmão, desagrada a Deus? Seja crente, seja cristão, escondido no teu quarto, quando você está com o teu celular na mão lá, onde ninguém vê, você pode até apagar o histórico, mas de Deus não tem como apagar, não. Ele está contemplando. Ele está contemplando. Renuncie. O tema da Santa Ceia de hoje é a Santa Ceia do conserto. Conserta-se o que está estragado, e quando conserta, volta para melhor. É para melhor. Hoje é a Santa Ceia do conserto. Você vai sair daqui preparado, pronto e cheio da presença do Espírito Santo de Deus, para ganhar almas lá fora, para ser exemplo lá fora, para ser a luz em meio à escuridão. Glória a Jesus. Nós não podemos
se apagar. Eu estava olhando as tâmaras. Tâmaras é um fruto que é muito conhecido, né? E é muito cultivado lá para o Oriente. As tâmaras, elas vão dar frutos a partir dos 70 anos. Elas começam a dar frutos a partir dos 70 anos. Ou seja, aqueles que plantaram as tâmaras dificilmente vão colhê-las, dificilmente, até porque para que a gente possa ter um bom senso de ir lá e plantar uma árvore a partir dos 10, 11 anos, então quando ela vai começar a dar fruto, já estaremos com 81 anos. Dificilmente aquele que planta tâmaras, ele vai colher as tâmaras. Nós hoje estamos surfando no fruto de homens que estavam de joelho dobrado no chão e pagando o preço. É por isso que o Espírito Santo ainda se manifesta em nosso meio. Nós devemos continuar cultivando as tâmaras. O que são as tâmaras? É a chama do Espírito Santo de Deus. É a chama do Espírito Santo de Deus. Vamos cultivar, irmão. Se dobra diante de Deus. Cultive o Espírito Santo. Cultive esta chama, para que os nossos sucessores possam colher. Homens de Deus que pagaram preço. É um louvor maravilhoso da Mara Lima que eu choro quando eu ouço. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Eu queria ver como os heróis da fé, o pastor fala muito acerca disso, e eu li aquele livro, pastor. Enquanto eu lia, eu chorava sentindo a presença de Deus. Martinho Lutero disse que ele declarava o dia dele perdido se ele não orasse no mínimo 3 horas por dia. Quantas horas nós oramos? Nós passamos ontem na frente de um terreiro de macumba lá. E se perguntamos quanto tempo eles ficam aí, né? Nós fomos para o culto, voltamos do culto e estavam lá ainda. E nós se perguntamos quanto tempo eles ficam. Eles ficam 4, 5 horas até quando dá, né? Os crentes da 10 horas da noite começam a olhar no relógio, ficar bravo olhando para o pastor. Irmão, eu estava em oração aqui na igreja esses dias e eu tinha um compromisso. E o celular despertou, mas a presença de Deus estava tão forte, eu tentei até cancelar o compromisso, porque nós devemos almejar estar na presença de Deus, trocar as coisas deste mundo para estar na presença de Deus, renunciar e colocar Deus como prioridade em nossas vidas. Ele se fez prioridade. Ele deu seu único filho, a prioridade sobre nós, para que houvesse salvação, e nós hoje pudéssemos estar reunidos aqui, para glorificar e exaltar o nome dEle. Tem cristão aqui ainda? Tem cristão aqui ainda? Dá glória a Deus. Louvado seja Deus. Que nós sejamos como Jó, que haja reunião no céu, para o Senhor dizer: você viu lá o meu servo Josué? Você viu lá o meu servo Raimundo? Você viu lá? Homem reto, íntegro, se desvia do mal. Guarde essa palavra aí no teu coração. Nós devemos almejar ser como Deus. Em Efésios 5:1 nós lemos isso. Não se parecer com o mundo, irmão. Não se parecer com o mundo. Apesar de que eu estava lendo a palavra de Deus e estava falando acerca da sã doutrina, dos costumes. Nós devemos cultivar, como eu falei aqui acerca das tâmaras, como os antigos viveram e viram explosões de milagres, porque eles cultivaram a sã doutrina, o costume, e preservaram a oração e a presença do Espírito Santo de Deus.
Tem lugar que o Espírito Santo já não é mais bem-vindo. Tem lugar que já não se pode mais falar de Jesus. Mas aqui ainda há oportunidade. Aqui nós damos a total liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. E Ele já está agindo aqui em nosso meio. Ele está falando em nossos corações e acendendo uma chama aí no teu coração. E esta chama vai te perturbar pela madrugada. Você vai sentir desejo de orar, você vai sentir desejo de jejuar, você vai sentir desejo de estar na presença de Deus. Quando o teu pastor te chamar para oração, você vai ser o primeiro. Quando o teu pastor te convocar para o jejum, você vai ser o primeiro. Quando o teu pastor pedir um obreiro, você vai dizer: eis-me aqui, pode me mandar, envia, pode me enviar. Você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Se coloca de pé, igreja do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Que esta palavra fique ecoando no teu coração. Guarde ela, guarde, mas não guarde no fundo do armário, guarde bem na porta, ali quando se abre você já enxerga na hora, né? Deus vai te exaltar, Deus vai te usar, se você atentar para o temor a Deus, querer se parecer com Ele, Ele vai te honrar nessa terra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Culto do conserto. Eu não sei o que precisa ser consertado aí na tua vida. Na minha eu sei, né? Na minha eu sei, na tua vida não. Mas fecha os teus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus comece a reforma aí, comece a transformação. Nós devemos admitir para o Espírito Santo as nossas fraquezas, para que o poder dele venha a ser aperfeiçoado. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Deus fiel, a tua palavra, ó Pai, foi trazida, ó Pai, revelada aos nossos corações. Se dobra, gente, se dobra, igreja, vamos ficar de joelho, louvado seja Deus. Pai, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que aquilo, ó Pai querido, que há de errado, Senhor, as minhas falhas, o Senhor possa apontá-las, ó Pai, para que seja corrigida, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu sei que eu sou fraco, que eu sou falho, Pai, e um mero pecador, e que eu não sou nada, ó Espírito Santo, sem a tua presença. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Libera aquele perdão. Libera aquele perdão que tem te trazido raiz de amargura. Se liberta dos vícios. Se liberta do ciclo vicioso que te faz pecar e errar e permanecer neste erro. Se arrepende, o Mestre Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí. Tem misericórdia da minha alma, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, de nossas almas. Tem de misericórdia, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós confessamos a Ti, Senhor, as nossas falhas, as nossas transgressões. Nos esvaziamos, Pai querido, das coisas lá de fora. Agora comece a encher, Espírito Santo. Comece a encher, Espírito Santo. Comece a encher, Espírito Santo. Enche, 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 enche.
glória, da glória, da glória, da glória. O Espírito Santo está se movendo, o Espírito Santo está se movendo aí. Dá lugar, tem novas línguas para você falar aí. Solta aquela rachada de língua estranha. Não segure, dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade. Aqui não é para ser formal, não. Aqui é para você dar liberdade ao Espírito Santo. Enche, 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 enche. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Te adora, Maranata, Maranata, Espírito Santo, volta, Jesus, volta. Nós queremos contemplar, Senhor, este dia, do qual o Senhor arrebatará a tua igreja desta terra. Aleluia, aleluia, oh Espírito, acende a chama, acende a chama, é fogo, Pai, manda fogo, 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 o fogo, ó Pai, que consome o pecado, o teu fogo, ó Pai querido, que consome o pecado, mas que também, ó Pai, atrai para a tua presença, fogo, fogo, teu fogo, Espírito Santo de Deus, oh glória, aleluia. Aleluia, Jesus, maravilha de Deus, louvado seja, o Senhor é bem-vindo aqui, papai. Ah, Espírito Santo, pode curar, Espírito Santo, pode, meu Deus, pode curar, Espírito Santo. Arranca esta enfermidade enquanto esta mulher dá glória a Deus. Liberta, Senhor, liberta os filhos, liberta, Senhor amado, e usa, Pai, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Grandioso és tu, meu Pai. Glória a Jesus.